Em um reino distante e grandioso chamado Babilônia, vivia um homem muito especial. Seu nome era Daniel. Ele não era como os outros homens. Havia algo nele que brilhava mais forte. Daniel amava a Deus com todo o seu coração. Ele conversava com Deus todos os dias, como quem conversa com seu melhor amigo. Essa amizade com Deus o tornava sábio. Quando o rei precisava de um conselho, ele chamava Daniel. As palavras de Daniel eram como luz em um quarto escuro, sempre mostrando o caminho certo. Ele era honesto e justo em tudo o que fazia. Daniel servia a um rei chamado Dário. O rei Dário via que Daniel era diferente. Ele via sua sabedoria e sua bondade, por isso o rei confiava muito em Daniel. Ele o colocou em uma posição muito importante no reino. Daniel se tornou um dos homens mais poderosos, ajudando a cuidar de tudo. Ele era responsável por muitas coisas e sempre fazia seu trabalho com perfeição. Ele nunca tentava enganar ninguém. Ele nunca pegava o que não era seu. Seu coração era puro e seu caráter era forte como uma rocha. As pessoas do reino admiravam Daniel. Elas viam como ele era dedicado e como suas decisões eram sempre as melhores para todos. Ele não buscava poder para si mesmo. Ele buscava fazer o bem e honrar a Deus em cada tarefa. Quando alguém tinha um problema, sabia que podia procurar Daniel, pois ele ouviria com atenção e ajudaria com um coração generoso. Sua fé não era apenas algo que ele sentia por dentro. Era algo que todos podiam ver em suas ações, em seu sorriso e em sua paz. A fé de Daniel era a fonte de toda a sua força. Ele sabia que não estava sozinho. Ele acreditava que Deus estava com ele em cada passo do caminho. Quando acordava, agradecia a Deus pelo novo dia. Quando trabalhava, pedia a Deus sabedoria. Antes de dormir, entregava suas preocupações a Deus. Essa conexão constante com o céu o enchia de uma calma que ninguém conseguia entender. Mesmo vivendo em uma terra que não era a sua e servindo a um rei que adorava outros deuses, Daniel se mantinha fiel ao seu único e verdadeiro Deus. O sucesso de Daniel começou a incomodar outras pessoas. No reino havia outros governadores e homens importantes. Eles também queriam ser os preferidos do rei. Quando eles olhavam para Daniel, não viam um homem bom. Eles viam alguém que tinha o que eles queriam. O rei Dário gostava tanto de Daniel que pensava em colocá-lo como o líder de todo o reino. Essa notícia se espalhou como fogo, e nos corações dos outros homens, uma semente feia começou a crescer. Era a semente da inveja. Esses homens se reuniram em segredo. Eles cochichavam uns com os outros. Por que o rei gosta tanto de Daniel? Um perguntava. Ele não é nem mesmo um de nós, dizia outro. Eles não conseguiam aceitar que Daniel era melhor em seu trabalho. Eles não conseguiam admitir que ele era mais honesto e mais sábio. A inveja os deixou cegos. Eles não viam a bondade de Daniel. Eles só viam a posição que ele ocupava. E eles queriam essa posição para eles. O ciúme era como um veneno que se espalhava em suas mentes. Então eles começaram a procurar algo de errado na vida de Daniel. Eles investigaram seu trabalho, procurando por um erro, por um deslize. Eles olharam suas contas, esperando encontrar algum dinheiro faltando. Eles observaram cada passo que ele dava, cada palavra que ele dizia, mas eles não encontraram nada. Absolutamente nada. Daniel era perfeito em seu trabalho. Ele era completamente honesto e fiel. Não havia nenhuma falha, nenhuma mancha em seu caráter. Isso os deixou ainda mais furiosos. A frustração dos homens maus
cresceu. Se não podiam encontrar uma falha em seu trabalho, como poderiam derrubá-lo? Foi então que um deles teve uma ideia terrível. Nós nunca vamos encontrar algo contra este Daniel em relação ao seu trabalho, disse ele. A única maneira de pegá-lo é usar a lei do seu Deus contra ele. Eles sabiam que Daniel era muito fiel a Deus. Eles sabiam que ele orava todos os dias. E foi exatamente nessa fé, a coisa mais bonita em Daniel, que eles decidiram focar seu plano malvado. Os homens invejosos foram até o rei Dário. Eles chegaram com sorrisos falsos e palavras cheias de bajulação. Ó rei Dário, que viva para sempre, eles disseram. Todos os governadores e oficiais do reino concordam que o rei deveria fazer uma nova lei. Uma lei muito especial para mostrar o seu poder e a sua grandeza. O rei Dário, sem perceber o plano maligno, ficou curioso e ouviu com atenção o que eles tinham a dizer. Ele gostava de ser elogiado e de se sentir importante. E aqueles homens sabiam exatamente como usar isso. O plano deles era simples e cruel. Faça um decreto, ó rei. Eles continuaram que por 30 dias ninguém em todo o reino poderá orar ou pedir qualquer coisa a nenhum deus ou homem, a não ser a ti, ó rei. E se alguém desobedecer a esta lei, deverá ser jogado na cova dos leões. Eles apresentaram a lei como uma forma de honrar o rei, de unir o povo em torno de sua figura. O rei Dário gostou da ideia. Ele não pensou em Daniel. Ele não percebeu que era uma armadilha. Ele achou que era uma ótima maneira de mostrar sua autoridade. O rei Dário, então, assinou ao decreto. Naquele tempo, uma lei assinada pelo rei não podia ser mudada. Nem mesmo o próprio rei poderia desfazê-la. Era uma lei permanente, escrita em pedra. Os homens maus sorriram uns para os outros em segredo. O plano estava funcionando perfeitamente. Eles haviam criado uma armadilha perfeita. Agora tudo que precisavam fazer era esperar. Eles sabiam que Daniel não deixaria de orar ao seu Deus. Eles sabiam que sua fé era mais forte do que o medo da morte. E a notícia da nova lei se espalhou por todo o reino. Todos ficaram sabendo que por 30 dias só poderiam fazer pedidos ao rei Dário. Qualquer outra oração era proibida. Para a maioria das pessoas, isso talvez não fosse um grande problema. Elas poderiam esperar 30 dias para fazer suas preces. Mas para Daniel era diferente. A oração não era algo que ele fazia de vez em quando, era como respirar. Era sua conexão diária com Deus, sua fonte de força e paz. A lei foi feita com um único alvo em mente, o homem mais fiel do reino. Quando Daniel ouviu sobre a nova lei do rei, seu coração poderia ter se enchido de medo. Ele sabia exatamente o que aquela lei significava. Ele sabia que tinha sido feita para ele. Ele sabia que a punição por desobedecê-la era ser jogado em uma cova cheia de leões famintos. Mas Daniel não se desesperou. Ele não entrou em pânico. Ele sentiu uma paz profunda, pois sua confiança não estava no rei Dário ou nas leis dos homens. Sua confiança estava em Deus. Ele sabia que Deus era maior do que qualquer rei e mais poderoso do que qualquer leão. Então, o que Daniel fez? Ele foi para casa. Ele não tentou se esconder. Ele não tentou orar em segredo em um lugar escuro. Ele fez exatamente o que sempre fazia. Ele subiu para o seu quarto de cima de onde as janelas estavam abertas na direção de Jerusalém, sua terra natal. Então era seu costume fazer isso, né? 3 vezes por dia ele se ajoelhava ali e orava, né? Ele agradecia a Deus, ele louvava a Deus, ele pedia por ajuda a Deus. A nova lei do rei não mudou sua rotina, sua devoção era inabalável. Enquanto Daniel orava, os homens maus o espiavam.
Eles se esconderam perto de sua casa, esperando por aquele momento, e eles o viram. Viram Daniel de joelhos, com as mãos levantadas para o céu, conversando com seu Deus. Eles o ouviram orando, exatamente como sabiam que ele faria. Um sorriso vitorioso apareceu em seus rostos. Eles tinham a prova de que precisavam. A armadilha havia funcionado. Daniel havia caído nela. Eles não perderam tempo e correram de volta para o palácio do rei para fazer sua acusação. A atitude de Daniel nos ensina algo muito importante. A fé verdadeira não se esconde quando o perigo aparece. Ela se mostra ainda mais forte. Daniel poderia ter orado em seu coração sem que ninguém visse. Ele poderia ter fechado suas janelas. Mas ele escolheu ser fiel publicamente. Ele não estava desafiando o rei por orgulho. Ele estava mostrando que sua lealdade a Deus vinha em primeiro lugar. Sua oração não era um ato de rebeldia, mas um ato de amor e confiança profunda em seu Criador, não importando as consequências. Os homens maus chegaram diante do rei Dário, com os rostos cheios de uma falsa indignação. Ó rei, eles disseram, você não assinou uma lei que proíbe qualquer pessoa de orar a outro Deus ou homem a não ser a ti por 30 dias. E a punição para quem desobedecer não é ser jogado na cova das leões. O rei confirmou. Sim, a lei foi feita. E, de acordo com as leis dos medos e dos persas, não pode ser revogada. Ele ainda não entendia onde eles queriam chegar, mas um sentimento ruim começou a tomar seu coração. Então, eles deram o golpe final. Pois saiba, ó rei, que Daniel, aquele que veio do exílio de Judá, não lhe deu atenção. Ele não obedeceu à sua lei. 3 vezes por dia ele faz suas orações ao seu Deus. Ao ouvir essas palavras, o rei Dário finalmente percebeu a armadilha. Ele entendeu tudo. Seu coração se encheu de uma tristeza profunda. Ele ficou furioso consigo mesmo por ter sido tão tolo e por ter caído no plano cruel daqueles homens. Ele gostava muito de Daniel e não queria de jeito nenhum que algo ruim acontecesse com ele. O rei passou o resto do dia tentando encontrar uma solução. Ele procurou em todos os livros de leis. Ele conversou com seus conselheiros, os mais sábios. Ele tentou de todas as formas encontrar uma maneira de salvar Daniel. Ele queria anular a lei, mas não podia. A lei era mais forte do que ele. O sol começou a se pôr e a pressão dos homens maus aumentou. Lembre-se, ó rei, eles diziam, nenhuma lei que o rei assina pode ser mudada. O coração do rei estava partido. Ele se sentia preso e impotente. Com o coração pesado, o rei Dário não teve outra escolha. Ele deu a ordem. O Sauber de foram for sapos. Quando Daniel foi trazido, o rei olhou para ele com grande tristeza e disse: que o seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, o salve. Ele não estava zombando, ele estava expressando uma esperança sincera. Ele tinha visto a fé de Daniel e, no fundo, esperava que o Deus de Daniel fosse poderoso o suficiente para fazer um milagre. Então, Daniel foi levado e jogado na escuridão da cova dos leões. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. Daniel se viu em um lugar escuro e assustador. O cheiro era forte e o chão era frio. Ao seu redor, ele podia ouvir o som baixo e ameaçador de leões. Grandes feras, famintas e poderosas, estavam ali com ele na cova. Para qualquer outra pessoa, aquele seria o fim. O medo tomaria conta do coração e o desespero seria a única companhia. Mas Daniel não estava sozinho naquela escuridão.
Ele sabia que o mesmo Deus a quem ele orava em seu quarto, com a janela aberta, estava ali com ele na cova escura. Deus ouviu a oração de Daniel, e ele ouviu a esperança no coração do rei Dário. Então, Deus fez algo maravilhoso. Ele enviou um anjo. O anjo desceu até a cova dos leões. E o anjo fechou a boca de cada um dos leões. As feras, que deveriam estar prontas para atacar, de repente se tornaram mansas como gatinhos. Eles se deitaram no chão, quietos e calmos. Eles não tocaram em um fio de cabelo de Daniel. A presença do anjo encheu a cova, não de medo, mas de uma paz celestial. Daniel passou a noite inteira naquele lugar, mas não foi uma noite de terror. Foi uma noite de paz e proteção. Ele provavelmente se sentou entre os leões. Talvez até tenha usado um deles como travesseiro. Ele estava seguro, guardado pelo poder de Deus. Lá fora no palácio, o rei Dário não conseguia dormir. Ele andava de um lado para o outro em seu quarto. Ele não comeu, não bebeu e não quis nenhuma distração. Ele passou a noite inteira em jejum e preocupado, pensando em seu amigo fiel na cova. A noite foi longa, tanto para Daniel quanto para o rei. Para Daniel, foi uma noite que provou que a fé em Deus é um escudo poderoso. Mesmo no lugar mais perigoso da terra, ele estava seguro nos braços de Deus. Para o rei foi uma noite de agonia e arrependimento, uma lição dura sobre o perigo da vaidade e a importância de pensar antes de agir. Enquanto a escuridão cobria a Babilônia, um milagre estava acontecendo em silêncio. Um testemunho do poder de Deus para proteger aqueles que confiam nele de todo o coração. Assim que os primeiros raios de sol apareceram no céu, o rei Dário se levantou. Ele não esperou mais nenhum minuto. Ele correu para a cova dos leões. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de medo e uma pequena faísca de esperança. Ele se aproximou da pedra, que fechava a entrada, e, com a voz embargada pela angústia, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo! O seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu salvá-lo dos leões? Ele mal conseguia respirar enquanto esperava por uma resposta. Então, de dentro da cova escura, veio uma voz. Era a voz de Daniel, calma e clara. Ó rei, que viva para sempre, disse Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também nunca cometi nenhum mal contra ti, ó rei. A alegria que explodiu no coração do rei Dário foi imensa. Era como se o sol tivesse nascido dentro dele. Seu amigo estava vivo. O Deus de Daniel era real e poderoso. O rei imediatamente deu a ordem: tirem Daniel da cova. Os guardas rolaram a pedra e ajudaram Daniel a sair. Todos que estavam ali olharam para ele espantados. Eles o examinaram de perto. Não havia um único arranhão em seu corpo, nem mesmo um pequeno corte. Os leões não o tinham tocado. O milagre era claro para todos verem. Daniel estava são e salvo, uma prova viva do poder protetor de Deus. O rei Dário não conseguia parar de sorrir, aliviado e maravilhado com o que tinha acontecido, mas a alegria do rei rapidamente se transformou em justiça. Ele não havia se esquecido dos homens que armaram aquela cilada cruel por pura inveja. O rei Dário ficou furioso com a maldade deles. Ele deu uma nova ordem. Os homens que tinham acusado Daniel foram presos. E, de acordo com a própria lei que eles haviam criado, eles, suas esposas e seus filhos foram jogados na mesma cova dos leões. E
Antes mesmo que chegassem ao fundo da cova, os leões os atacaram, mostrando que o milagre que salvou Daniel não foi por acaso. Depois de testemunhar um milagre incrível e garantir que Daniel estava seguro, o rei Dário sentiu que precisava fazer mais. Não era suficiente apenas punir os homens maus. Ele queria que todos, em seu vasto reino, soubessem sobre o poder do Deus de Daniel. Ele queria que a Story Racer fosse contada em todos os cantos para que ninguém jamais duvidasse do Deus que podia fechar a boca de leões. O rei sentou-se e escreveu um novo decreto, um decreto muito diferente do anterior. Desta vez não era sobre honrá-lo, mas sobre honrar a Deus. A nova ordem do rei foi enviada para todos os povos, nações e línguas de todo o seu império. O decreto dizia: eu decreto que em todo o meu reino as pessoas devem temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva. Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. Esta era agora a lei da terra, uma declaração poderosa de fé vinda do próprio rei. Aquele evento transformou todo o reino. A história de Daniel na Cova dos Leões se tornou uma lenda. As pessoas não falavam mais sobre a lei que proibia a oração, mas sobre o milagre que aconteceu por causa da oração. Daniel, que já era respeitado por sua sabedoria e integridade, agora era visto como um homem tocado por Deus. Sua posição no reino se tornou ainda mais forte. Ele continuou a servir ao rei Dário com a mesma fidelidade de sempre e prosperou sob seu reinado e dos reis que vieram depois. A justiça que aconteceu naquele dia foi completa. Os conspiradores invejosos receberam a punição que planejaram para um homem inocente. Sua própria armadilha se virou contra eles. Isso nos mostra que a maldade e a inveja podem parecer fortes por um tempo, mas no final, a verdade e a justiça prevalecem. Deus protegeu o justo e puniu os culpados. A história não termina com a tristeza na cova, mas com a alegria da salvação e a proclamação da grandeza de Deus para que o mundo inteiro ouvisse. A história de Daniel não é apenas sobre leões e um rei. É uma história sobre o poder da fé. É um lembrete para cada um de nós de que, mesmo nos momentos mais escuros e assustadores, não estamos sozinhos. Daniel enfrentou uma situação impossível. De um lado, uma lei que condenava a morte, do qual sua devoção a Deus, ele escolheu Deus, ele escolheu a fé em vez do medo, e essa escolha não o levou à morte, mas a um milagre que demonstrou o poder de Deus de uma forma espetacular. Todos nós enfrentamos nossas próprias covas de leões. Talvez não sejam leões de verdade, podem ser problemas no trabalho, dificuldades na família, doenças ou medos que nos mantêm acordados à noite. São situações que nos fazem sentir pequenos, assustados e presos. A história de Daniel nos ensina a olhar para esses desafios e, em vez de nos desesperarmos, nos ajoelharmos em oração. Assim como Daniel, podemos abrir as janelas de nosso coração para Deus e confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Confiar em Deus não significa que os problemas desaparecerão instantaneamente. Daniel ainda foi jogado na cova. A fé não o impediu de entrar no perigo, mas o protegeu quando ele estava lá dentro. Às vezes, Deus acalma a tempestade,
Outras vezes, ele nos acalma no meio da tempestade. A fé é essa confiança de que não importa o que aconteça, Deus está conosco, nos dando força, paz e, no final, a salvação. É acreditar que sua mão pode fechar a boca de qualquer leão que ameace nos destruir. Portanto, que a história de Daniel inspire nossos corações. Que possamos ter uma fé inabalável, que não se curva diante do medo ou da pressão. Que possamos manter nossa rotina de conversar com Deus, sabendo que Ele ouve cada palavra. E quando nos encontrarmos em nossa própria cova escura, que possamos nos lembrar do anjo que foi enviado para proteger Daniel, pois o mesmo Deus que salvou Daniel há tanto tempo é o mesmo Deus que está conosco hoje. E com fé nele podemos superar qualquer desafio e testemunhar milagres em nossas próprias vidas.